A Terra e o Sol estão separados por 150 milhões de quilômetros. Sem importar a distância que os separa, ambos ocupam a mesma dimensão do tempo, a qual chamamos presente. O presente é uma fina lâmina bidimensional, que não podemos apreender de forma isolada. Quando você pensa no presente, já se descobre olhando para o seu próprio passado. Partindo-se da observação do céu, o nosso raciocínio lógico nos diz que o Sol emite grande quantidade de luz e calor para o espaço. No entanto, o ato da emissão não pode ser medido diretamente. Você vê o resultado final, expresso na luz e no calor que impressionam os seus sentidos. Acontece que o Sol está virtualmente isolado dentro do seu cone de luz futuro. Naquele local do espaço o tempo não pode ser medido diretamente, o que nos obriga a ver a estrela através do seu mensageiro, a luz. Através da sua velocidade limitada, a luz nos diz que o Sol brilharia 150 milhões de quilômetros daqui. Isto é, ele seria avistado com atraso, e com a aparência que tinha há 8 minutos. Assim, avaliamos a causa, Sol, pelo seu efeito, luz irradiada. Como não há movimento que se possa medir na ausência de tempo, não há como se comprovar que a luz teria se deslocado no espaço, num momento anterior ao seu espalhamento junto a nós. Não importa que a lógica nos leve a concluir que sim, que a luz teria provavelmente se deslocado no espaço. Como precisamos da presença constante da sua luz para ver a estrela com atraso, existe a possibilidade de que a luz sempre tivesse estado por aqui, pelo menos quando se trata do nosso ponto de vista. Além disso, o início da contagem do tempo seria deslocado da posição da estrela para a posição de cada um de nós. Vê-se que a luz somente se movimentaria quando já estivesse no interior do nosso cone de luz do passado, ou depois da inversão aparente no sentido da seta do tempo. Na realidade não haveria inversão alguma, pois o futuro ainda não teria acontecido. O que existe, para todos os efeitos, é o que já se encontraria no nosso passado. Como precisamos esperar que o mensageiro nos entregue o seu pacote de informações, seria lícito pensar-se que o presente universo, que não se pode reter de forma isolada, estaria se confundindo com o próprio conceito de futuro. Para que qualquer corpo celeste seja avistado no céu noturno, ele precisa antes emitir luz, ou ser iluminado. Neste caso, o futuro resultaria de só podermos olhar para o momento presente desses astros, sempre com atraso. Esse problema seria criado pela nossa memória, pois, por definição, ela depende do tempo no passado. Não por coincidência, a medida do tempo que nos separa dos astros depende da presença constante da luz. O modelo de cone de luz futuro dos astrônomos prevê que o início da contagem do tempo estaria colocado na posição do Sol, de onde a luz partiria. Assim, mesmo sem poderem medir diretamente o evento, eles abstraem que a luz percorreria o espaço a partir do nosso futuro, ou por dentro de um cone de luz virtual. Indiretamente, conclui-se que a luz do Sol, utilizada para se avaliar o tempo, precisaria de 8 minutos para alcançar a Terra. Existem problemas sérios com essa forma de avaliação, pois ela despreza a influência da nossa memória sobre a interpretação dos eventos. Essa memória nos diz que o espaço dependeria de um mensageiro, que pudesse nos comunicar, com atraso, os eventos em que esse espaço estivesse envolvido. Para ser notada, a luz precisaria assumir alguma densidade, a forma de uma nuvem de partículas. Esse processo é conhecido por quantização e equivale ao empacotamento da luz, que resultará no fóton, a ser espalhado pela partícula atingida. Vamos examinar o conceito de cone de luz futuro dos eventos. Se pudéssemos medir o tempo no futuro, de forma direta, poderíamos afirmar que as ondas de luz iriam percorrer o espaço, a partir da fonte, formando círculos concêntricos. Isto é, deveria haver um tempo qualquer, separando as ondas entre si. A física pressupõe que as ondas de luz partiriam do Sol, todas com a mesma velocidade de 300 mil km por segundo.
O evento é comparável das ondas circulares, que seriam formadas quando se jogasse uma pedra na superfície de um lago. Se conhecêssemos o módulo de tempo retido dentro do cone de luz do Sol, as ondas de luz poderiam ir se superpondo umas às outras, afastando-se da fonte e resultando na formação de um cone reto, chamado do futuro. Neste caso, o espaço no futuro ganharia profundidade. Sabe-se que isso resultaria de mera abstração, pois, o que estivesse se passando neste momento no nosso futuro, não existiria para nós, desde que o futuro ainda não aconteceu. O nosso grave erro de avaliação seria considerar que o Sol estaria ocupando o marco zero do tempo, pois, neste caso, a estrela precisaria contar com uma memória para poder expressar o seu ponto de vista sobre o tempo. Por exemplo, no caso da sua morte súbita, precisaríamos esperar por 8 minutos para que a luz do Sol, atuando como mensageira, comunicasse o evento. Apesar da demora na manifestação da escuridão, ela se apresentaria de forma abrupta para o observador, como se o evento da morte do Sol tivesse sido instantâneo. Assim, o marco zero do tempo sempre estará junto ao observador, sem importar as distâncias percorridas anteriormente pela luz. Além disso, esse marco não poderia ser deslocado da nossa posição para a posição de uma estrela distante, a não ser na teoria. Levando-se isso em conta, o centro do universo estaria onde estivesse um observador dotado com uma memória. A periferia estaria em nenhum lugar. Se nos deslocássemos no espaço, levaríamos esse marco zero do tempo a tiracolo. Estaríamos colocados sempre no momento presente do universo, enquanto tudo à nossa volta seria avistado com a aparência que tinha no passado. Para melhor compreensão, vamos analisar alguns gráficos. Se o início da contagem do tempo estivesse sempre na nossa posição, e não na posição do Sol, a estrela não poderia ser avistada diretamente, sendo substituída pela sua imagem. Essa imagem surgiria de forma defasada no tempo. Como não se pode medir o tempo no nosso futuro, também não se pode medir o movimento de nenhuma espécie, naquele sentido da seta do tempo. Neste caso, o nosso Sol deveria possuir uma companheira escura, da qual a sua própria imagem surgiria deslocada no tempo. Mesmo assim, seria esperado que houvesse uma interação gravitacional entre a estrela e a sua própria imagem. Elas tenderiam a se fundir ou a se sobrepor sobre o centro, mas essa tendência permaneceria suspensa ao infinito. Sabe-se que o Sol é avistado sempre com 8 minutos de atraso. Para que as ondas circulares de luz, que ele emite para o espaço, pudessem se afastar da fonte, teríamos que contar com o tempo, atuando como se fosse a terceira dimensão do espaço. Isso é representado na espessura, ou na profundidade de um cubo. No diagrama A, temos o cubo imaginário, que envolveria o tempo no nosso futuro, quando as ondas de luz partiriam da fonte. Normalmente, essa fonte seria considerada como sendo o nosso marco zero do tempo. A ponta da seta diagonal, que estaria unindo a estrela e a Terra, apontaria para o futuro, deixando o nosso planeta fora do cone de luz futuro do Sol. A luz, no caso, estaria partindo do presente do Sol, e não do seu passado. Para o ponto de vista do observador na Terra, a seta real do tempo deveria estar apontando para o seu futuro. No diagrama B, a Terra já teria entrado no cone de luz do futuro do Sol. Neste momento, a estrela pode ser avistada instantaneamente, mas a luz nos diz que teria havido uma demora de 8 minutos, devido à sua velocidade limitada. A seta do tempo se inverte, e a sua ponta se orienta para o nosso passado. Note-se que, neste momento, a percepção da provável existência de uma companheira escura para o Sol se torna real, pois vemos a nossa estrela com a aparência que tinha há 8 minutos. Se compararmos os diagramas do tempo, representados nos cubos, veremos que o pulo do gato estaria na orientação da luz, atuando como mensageira do espaço.
Ela teria causado uma imensa confusão na nossa avaliação científica, devido às suas características intrínsecas de isotropia. Isto é, no espaço-tempo, a luz não dependeria mais do sentido da sua propagação. No primeiro cubo, a luz nos diz que ela mesma estaria se esticando a partir da fonte. Mesmo que a superposição das suas ondas circulares sugerisse a formação de um cone de luz reto e tridimensional, a teoria da relatividade prevê que o tempo deveria se contrair, de forma complementar. Assim, mesmo que o espaço ainda contasse com a dimensão da profundidade no nosso futuro, quando fosse descrito pela luz, esse espaço permaneceria virtualmente plano para o observador. Isso se deveria à contração complementar do tempo, pois ele seria o elemento básico para o funcionamento da nossa memória. Esse virtual achatamento do cone de luz futuro do Sol fundiria a luz e o espaço num todo contínuo. Esse contínuo é que nos impediria de saber o que estaria acontecendo, neste exato momento, no nosso futuro. A nossa memória está, agora, na dependência do tempo no passado. No cubo B, a luz já teria nos alcançado no presente, e agora, já apontaria, de forma aparentemente contínua, para o nosso passado. A Terra e o Sol continuariam no presente, mas a estrela seria substituída pela sua imagem, como se o Sol estivesse no passado. O cubo B representaria o nosso cone de luz do passado. Nos dois cubos, o espaço parece ter sido alijado para sempre da nossa realidade física, sendo substituído pelo seu mensageiro. Para entender a extensão do problema, a isotropia da radiação eletromagnética nos mostra que o espaço seria descrito pela luz, e não por ele mesmo. Se o espaço pudesse falar diretamente com o observador, não haveria uma incerteza na posição da fonte de luz, ou na sua velocidade. Ao ser empacotada ou quantizada, na forma do cubo, a luz teria se fundido virtualmente com o espaço. Isso teria resultado no continuum do espaço-tempo, que, como se nota, não teria nada de contínuo. Isso se deveria à natureza atemporal da fase de quantização, já demonstrada pela física quântica. A incerteza da posição ou da velocidade do nosso Sol, bem como das outras estrelas, teria sido ignorada pela ciência, quando ela se permitiu ficar submissa à radiação eletromagnética. Os astrônomos teriam atribuído relevância desproporcional ao efeito Doppler da luz. Mesmo assim, esse comportamento seria perdoável, porque a isotropia, resultante da aparente continuidade das ondas, é de tal ordem, que o efeito tardio passou a fazer parte da nossa realidade física. É o mesmo caso do movimento circular uniforme, que manteve a humanidade cativa ao longo dos séculos. Você sabe que o movimento real dos elétrons e dos planetas é elíptico. Na prática, porém, ele é circular e uniforme. Ponto final.